Salvador Jesus Cristo, que a nossa consciência cristã esteja sempre conectada com a verdade, a revelação da palavra de Deus, que a nossa vida esteja sempre alimentada por um relacionamento verdadeiro, com uma intenção correta. Essa relação, esse relacionamento com o nosso Deus é que marca a nossa existência, e uma existência que está acontecendo em duas dimensões, ainda que nós não tenhamos plena consciência. A vida de um cristão é uma vida aqui, agora, já, mas intenção mesmo, com uma vida eterna, a ponto de Paulo dizer em Efésios que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, porque nós estamos em Cristo, e onde Cristo está, nós estamos. Nós não somos uma mera organização religiosa. Reduzir uma igreja, um cristianismo a uma organização religiosa é perder a essência da vida e da existência. O homem, quando foi formado, o ser humano, a humanidade, expressão na língua hebraica, Adam, substantivo masculino, Adam, humanidade, ser humano. A esse homem foi compartilhado atributos, competências, capacidades, para existir de maneira plena, perfeita no sentido de capaz de se relacionar com tudo e com todos. Deus fez tudo o que fez, Deus fez toda a criação, tudo aquilo que a gente pode alcançar no que diz respeito às coisas criadas, que envolve muito mais do que meramente essa dimensão, esse planeta aqui, mas todo o universo. E aos poucos o homem consegue chegar um pouco mais longe com a sua tecnologia. Você sabe que nós já passamos um cinturão de planetas. A gente achava que havia um planeta só, mas há um cinturão de planetas no limite da nossa estrela maior, que é o Sol. E aí a gente vê de longe aquelas imagens da Terra que é menor do que um grão de areia. E ainda um continente menor do que o menor, e um ser humano menor ainda. Diante da grandeza de Deus, a consciência de um homem e de uma mulher tem que ser a consciência de que o Criador, o Deus soberano, e Paulo tem plena consciência de quem Ele é e de quem é Deus. O fato desse Deus ter estabelecido ordem na criação, ordem no relacionamento, ordem e regras e normas para aquele ser humano, para aquela humanidade, para que ele desfrutasse do todo, do melhor. E a partir do momento que esse homem quebra essa regra, a partir do momento que esse homem vai contra aquilo que é o conceito de vida, de unidade, de existência, isso gera um descontrole, isso gera, do ponto de vista da existência humana, isso gera um caos. É esse caos que provocou e que abriu um espaço para aquilo que a gente chama hoje de maldade. Por que há maldade no nosso meio? Justamente por conta desta corrupção generalizada que acontece a partir do momento em que se instala o que a gente conhece como anarquia, que é uma expressão grega que propõe a ausência de princípios normativos de governo para mediar as relações. Se não houver regras, se não houver leis, não há como haver vida, impossível haver existência. Ninguém sustenta princípio de anarquia, ninguém consegue sustentar.
E Paulo, então, tendo essa consciência, ele escreve uma epístola como essa de Efésios. E as igrejas que estão na região de Éfeso, para que a igreja de Cristo tenha consciência do que é a instituição igreja, para que a igreja de Cristo tenha consciência do que é a instituição da família, e para que a igreja de Cristo tenha consciência do conceito e da identidade de cada elemento dessa igreja. Então, quando Paulo diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, onde? Na terra? Já sei, no teu trabalho, na tua conta bancária. Não, irmãos. As bênçãos de Deus, elas estão numa dimensão que nós deveríamos alcançar pela intuição. As bênçãos de Deus estão numa dimensão que nós deveríamos alcançar pela intuição. Mas nós estamos tão ocupados, a nossa mente está tão cheia, como o pastor Luciano falou outro dia. A nossa mente às vezes está assim, tão abarrotada dos elementos necessários, inclusive, para viver aqui. Nada de julgar valor, certo ou errado, não é isso, não é essa a questão. A questão é perder a consciência, a dimensão de que a ação do Senhor em cada um de nós, os que estão na dimensão da salvação, estamos salvos, somos salvos. Aí a gente diz: louvado seja o Senhor, está certo, glória a Deus, mas nós temos que ter a consciência do que é estar salvo. Pedro também terá essa dimensão quando ele usa uma expressão interessantíssima da língua grega, que nós somos peregrinos, forasteiros. Expressão que media essa ideia é para eclesiástico, né, ao lado, epi, acima, demos, para epidemos. Um cristão, a partir do momento que ele é gerado, ele nasce de novo, ele passa a ter uma caminhada, ele passa a andar num caminho rumo à eternidade. Porque a Bíblia é de paraíso a paraíso. Já parou para pensar nisso? Paraíso em Gênesis e paraíso em Apocalipse. Então, qual é o perigo? Quais são os perigos? E Paulo não está tratando aqui de algum perigo, não, ele está simplesmente dizendo: olha, entenda quem você é, entenda as instituições que Deus colocou para você cuidar, e tenha consciência de que há sim algo a ser feito a respeito da sua existência. Amadurece. Vocês precisam deixar de ser infantis. A infantilidade, você sabe o que é que gera a infantilidade. Por isso, estudar uma epístola como essa é estudar de fato o alcance, a reverberação da revelação, porque a revelação de Deus está reverberando o tempo todo. Você capta ou não? Você entende ou não? Você aceita ou não? Em Cristo você tem liberdade, inclusive para continuar na infantilidade. Mas a questão é que a palavra de Deus é poderosa, e quando ela é anunciada na sua plenitude, na sua força, é a palavra de Deus que penetra onde ninguém mais pode penetrar, e ela vai te incomodar, porque você é filho, e porque Deus é Pai. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Paulo então caminha, espera que você tenha essa consciência e que você desenvolva a tua intuição. E como é que eu desenvolvo a minha intuição? Como é que eu desenvolvo esse sentimento? Como é que eu desenvolvo essa competência de entender, de pensar? Simples, joelho em terra, relacionamento com o texto. Vamos combinar uma coisa? Vamos
Vamos confessar aqui uma realidade, a gente faz pouco isso. Você faz mais de tudo. Você faz mais de tudo, você celebra mais, você passeia bastante, graças a Deus, que bom, é bom passear. Você assiste bastante filme, sem problemas nenhum, não há proibição alguma para você fazer isso, assista mesmo, bons filmes. Você come bastante, eu também acho que é bom comer. Mas pese, avalie. Isso é uma exortação para todos nós. Avalia quanto tempo você tem dedicado diariamente para estar a sós e para desenvolver essa intuição que a Bíblia chama de o ato do fronel, para que você adquire o adjetivo, a qualidade do frônimos. É uma exortação, sim. Porque o que você tem de melhor para fazer na tua vida não é uma regra, não é uma imposição. Você nunca ouviu desse púlpito aqui algum tipo de regra. Como, por exemplo, há nas religiões, e as religiões têm as suas regras, têm os seus horários, e quando dá aquele horário, dá aquela regra, para tudo, dobra o joelho, joga o tapetinho, faz o que tem que fazer e realiza o ato litúrgico ali. Aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês não seguirão essa regra, vocês não estarão sujeitos a esse legalismo. Aliás, eu espero que a consciência de vocês vá além desse tipo de religiosidade e legalismo. Quando você for fazer esse ato litúrgico, quando você for orar, sabe qual é a instrução? Eu espero que você faça isso, e Jesus tem expectativa que você faça isso. Ele diz o seguinte: vá para um lugar onde você irá escrever assim, ó, anonimato. Vá para o lugar do anonimato, vá para o quarto secreto onde ninguém sabe que você está lá, ninguém vai ver, ninguém conhece a tua vida íntima. Entra ali naquele quarto, dobra os teus joelhos, você vai orar ao teu pai que está em secreto. E o teu pai, e isso é surpreendente nesse texto que eu estou citando, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Porque agora não é mais o que você vai dizer para Deus, agora é o desnudar-se, agora é o que você é, de fato, de verdade, ali no silêncio. Por isso o cristianismo é tão diferente. Porque você está livre, você pode fazer o que você quiser, o que eu quiser, o que você quiser. Todas as coisas, inclusive, são lícitas, ou não são? São. A gente não prende você aqui no pé da cadeira, não a IBEC, não esse púlpito, não esses pastores. Você não está amarrado, você não está obrigado a nada, porque todas as coisas te são. Mas tem um porémzinho aí, né? Nem tudo. Agora, o que me convém, o que não me convém? Pronto, entramos no campo da sensibilidade, da sintonia fina com o coração de Deus. Ler, meditar, estender as raízes para dali tirar os nutrientes para a tua alma, para que você alcance o que de melhor você pode alcançar, que é a paz com Deus, esse descanso que você cantou, Douglas. Esse descanso não é um mero exercício racional, não, irmãos. Esse descanso é resultado de relacionamento. Esse descanso, essa paz é resultado de vida devocional, de tempo de qualidade, não é religiosidade. Então, quando Paulo propõe a maturidade, ele propõe a maturidade para que de fato exista uma igreja, porque se nós não amadurecemos individualmente, nós corremos o risco de estarmos envolvidos no mero ajuntamento, longe ou um pouco distante daquilo que se espera do ponto de vista
da igreja. O que é igreja? A igreja é uma relação orgânica, onde a gente se conecta uns com os outros, apesar das nossas deficiências, das nossas falhas, nós temos consciência do outro. E é isso que Paulo diz nesse versículo 21, quando ele coloca aqui, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Dificilmente você irá se sujeitar se você é uma pessoa que abraçou a individualidade, o individualismo extremo. Não se mete na minha vida, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço aquilo que eu quero, eu tenho o Cristo que eu idealizei e eu vivo no ambiente que eu tomo a decisão. Até quando? Esse é o ponto. Até quando? A gente sabe que há uma data de validade para cada um de nós. Daqui a pouco a gente vai juntar os pés. Realidade da vida. Essa é uma realidade que ninguém escapa aqui. Então as nossas reflexões, o nosso pensamento, ele deve ter como ponto de partida a palavra de Deus. E pronto. A gente não elabora ideias e pensamentos do cristianismo em outras fontes, como nós temos visto por aí. Cuidado. A gente fica ouvindo, engolindo algumas coisas aí que tem cara, parece que é cristianismo, mas não tem como ponto de partida a revelação, porque a revelação de Deus é muito clara, ela é poderosa, ela é eficaz. A gente não tira texto do contexto, a gente ensina o texto todo, de ponta a ponta. A gente lê o texto todo, e não só aquilo que nos interessa. Há muitos anos atrás, não sei se existe ainda, mas há muitos anos atrás, criaram a tal da caixinha da promessa. Tem aqueles versículos maravilhosos. Jefferson, você é o máximo. Porque é assim que está tudo certo, mas o bom da caixinha de promessa, se você pega aquele versículo, vai lá no contexto e lê todo o contexto. Para quê? Para o crescimento do membro do corpo de Cristo, do membro individual, a responsabilidade que você tem, que eu tenho nesse corpo, é um privilégio. Nós nos sentimos agraciados pelo fato de que o Senhor nos tocou no Jesus, de paz encheu o meu coração, a graça superabundou em todas as dimensões da minha existência, da minha vida. E essa é a maior projeção que pode acontecer na vida de um ser humano. Porque a gente tem essa ideia, né, de que há sim uma necessidade de ajuda, de crescimento. Isso é algo que pertence, faz parte da nossa vida, mas também existe um toque do sobrenatural, existe o dedo de Deus, existe a ação do Espírito Santo para potencializar cada um. Por quê? Para que nós aprendamos esse princípio aqui, a sujeição mútua, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. De repente Paulo entra assim. Ele vem falando sobre essa dimensão espiritual, de que nós devemos alcançar estas dimensões eternas, onde nós já estamos com o pé na eternidade. Por isso que eu e você desfrutamos de situações que fogem às vezes da sua consciência. Detalhes lá no seu trabalho, às vezes você percebe que alguma coisa muito esquisita ia acontecer, você percebe que o curso muda, por quê? Porque houve uma interferência do sobrenatural. Isso em todas as áreas da vida de um cristão. O nosso Deus é um Deus que cuida da gente 24 horas por dia. Nada escapa do controle. Esse é o conceito de soberania de Paulo em Efésios. Aí de repente ele, que vinha falando da igreja como corpo orgânico, Cristo como a cabeça, dizendo que eu e você temos que
andar de maneira digna, o conceito peripatético do nosso chamado, as consciências que nós devemos ter da nossa posição, daquilo que Deus faz no nosso meio, aí de repente ele entra aqui numa outra conversa. E a conversa aqui é família. Preparando para que nós tenhamos consciência de como deve ser a nossa vida, onde de fato a vida acontece com maior intensidade. Onde é que a vida acontece e que toma toda a nossa existência? Na primeira instituição estabelecida por Deus sobre a face da terra. É ali que a nossa vida, de fato, acontece na maior parte da nossa vida. Em alguma dimensão do campo da família. Da família. Família. E o que é legal, o que é bacana de nós entendermos do ponto de vista do Novo Testamento, é que a instituição do matrimônio não te pertence. Mas é disponibilizado, é dado para mim e para você, para que você cuide. Hoje, por exemplo, marca um ano, exatamente um ano, do casamento dos meus sobrinhos, Lucas e Bilena. E há um ano atrás, como passar rápido, né, Lucas? Há um ano atrás, exatamente, eu dizia exatamente isso, e a Ivelisse também dizia exatamente isso para eles. O que vocês fazem aqui, vocês não fazem aqui diante de Deus, não é um contrato, não é um mero contrato que vocês estão assinando. Assinaram um tipo de contrato, um pouco diferente da época de Paulo, mas vocês fazem diante do Senhor, e um compromisso que vocês fazem para cuidar dessa instituição, que é um privilégio para cada um de nós. Quando Paulo coloca: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça ou cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Depois ele vai entrar e vai explicar um pouco melhor essa relação. E aí veja, qual é a lente que você lê isso? Esse é o ponto, esse é o problema. Porque esse texto aqui, ele tende a ser um texto que as mulheres, por um tempo, não gostavam nem de ler. Sim ou sim? Algum tempo, hoje melhorou. Por quê? Porque hoje nós estamos entendendo e interpretando de acordo com o contexto total, não só da Epístola de Paulo aos Efésios, mas de todo o Novo Testamento. Porque veja, se você coloca uma lente aqui feminista, o que a gente vai entender aqui? Que Paulo está dizendo que a mulher é um capacho. Mas deixa eu te contar uma verdade aqui. Era assim mesmo lá no primeiro século. Para você ter uma ideia, quando o Império Romano se instala, o Império dominante, poderoso, vem com poder, vem com competência, estabelece o sistema de organização, absorve toda a cultura grega. Por que o Império Romano teve sucesso e a dimensão e a potência e o poder que teve? Porque não apenas implantou uma organização competente, um sistema judiciário competente, mas também abraçou uma cultura dominante e forte, sustentada no conceito de cidade, conectada ao ambiente da agropecuária, mantendo as relações e as ligações comerciais, permitindo que as culturas vivessem o seu próprio ethos, a sua ética, a sua moral, o seu jeito de ser, adorando os seus deuses. Mas o império tinha uma preocupação, porque a preocupação era o seguinte: será que essas religiões não vão desvirtuar o princípio da família? Por quê?
Porque com a entrada dessa cultura chamada cultura grega, que todos nós aqui somos influenciados por essa cultura, palavras que você usa hoje, por exemplo, principalmente os médicos, Raniel, vocês usam muitas palavras gregas. Aliás, toda a terminação iatro, pediatra, geriatra, esse iatros vem do grego. É o servo, ou deveria ser, né, que cuida da saúde, do bios. Cardiologista, oftalmos, né, doutora Gisele? Oftalmos, o que é oftalmos? Olho. Odontos, doutor José, dente. Então, nossa cultura não apenas recebe a influência do ponto de vista das palavras, dos conceitos, mas também da mentalidade. Nós temos uma mentalidade influenciada pela cultura grega. A gente pensa a partir das categorias da filosofia, por exemplo, da retórica, da pergunta. A gente pergunta para entender. E aí, Alfredo, a gente faz pergunta para o outro. Você tem uma maêutico de Sócrates. E isso também influencia o império e o cristianismo, inclusive. Mas a questão é que até a cultura grega chegar, olha que interessante, nós não tínhamos esses ismos que nós temos hoje. Capitalismo, socialismo, cristianismo, judaísmo, helenismo, não havia isso. Por quê? Porque uma pessoa nascia numa família e ela quase que se perpetuava nesse conceito, ela não migrava, não havia uma migração, a não ser que houvesse mistura de pessoas. Aí sim, aí você mistura com o povo. Mas quando chega o helenismo, chega uma nova maneira de viver, onde a pessoa podia abandonar toda a sua tradição, podia deixar para lá, e se tornar agora um cidadão grego. Sou um cidadão, tem um status, essa coisa de você ser reconhecido como alguém que tem uma notoriedade, você se destaca, então você vai abandonando algumas estruturas, surge então o helenismo, e em reação a isso surge o judaísmo. Porque o judaísmo falou, olha, isso aí vai desvirtuar os jovens. Como é que se instala um sistema, uma imposição para mudar instituições? O que o Império Grego fez? Começou a criar conceitos de cidades, polis, e muito perto do eixo central dessas cidades, construir um ginásio, ou ginásio. E nesse ginásio, é nesse ginásio que havia doutrinação, ou o local de ensino, onde haviam as escolas, e mais do que isso, os jogos, porque todo esse conceito, toda essa ideia que você tem hoje de entretenimento, de teatro, de cinema, de poesia, de arte, de desenho, isso vem de onde? Desde sempre? Negativo. Isso vem da cultura grega. Então a cultura grega chega assim de maneira avassaladora e tende a mudar os princípios do judaísmo, ou dos judeus. Então surge o judaísmo, que é uma maneira de ser judeu, de se vestir como judeus, de se envolver com o texto, em reação a esse helenismo. E quando surge o cristianismo também precisa se sustentar em bases consolidadas, e mais do que isso, estabelecer princípios de existência próprios, inclusive no primeiro momento validado pelo próprio império, que era o conceito de religião lícita. Você pode seguir desde que você tenha algum tipo de relacionamento com o imperador. Então por que a gente estabelece esse breve contexto? Para dizer o seguinte: o conceito de família, aquilo que o Lucas e a Milena fizeram há um ano atrás, vou pegar os dois como exemplo aqui, assinando lá na minha frente, lá assinaram lá um contratozinho. Na época era muito mais sério, viu, Lucas? E Milena. A Milena, por exemplo, deveria assinar um contrato, ela iria ler lá, e que ela deveria, aí sim, submissão irrestrita. O homem era o mandante, o homem era a autoridade absoluta. Por quê? Porque a mulher, ela era, do ponto de vista
da organização social, ela era um tipo de objeto sob o controle do pai, enquanto solteira, do Jedson, por exemplo, ela estava ali sob o controle e ela deveria falar sim, senhor, sim, senhora. E depois, quando casa com Lucas, a menina deveria falar sim, senhor, para o marido. Aí sim. É esse tipo de engano que nós não podemos adotar nesse texto, porque Paulo aqui, ele quebra esse paradigma. Quando ele coloca homem e mulher, ombro a ombro, ele muda isso. Muito obrigado. Quero dizer, meu querido Marcelo, que grande será o vosso galardão quando der água a um desses pequeninos. Já falei isso aqui, mas todo mundo sabe por que existe essa parte de alumínio aqui, né? Para você pôr a boca aqui na parte de alumínio e não colocar a boca aqui, ó, no plástico. Sabia disso, né? Aprendeu aqui, né? Que sede, rapaz. E aí veja, olha só, porque os cristãos hoje têm uma dificuldade às vezes com esse texto, porque falam, mas está escrito aqui, mulheres sendo submissas, e submissas para a nossa língua hoje, o que é? O que você entende como submissa? Entendeu? Olha só que complicado aqui. A questão é que a maneira como Paulo escreve no texto original, essa palavra não está nesse versículo. Olha que interessante aqui, a maneira como Paulo escreve, liga, conecta esse texto ao anterior. Ou seja, você não pode cortar o texto e começar a perícope no 22. Porque se você começa, perícope, olha, o parágrafo, né, o texto, você não pode começar o texto no 22. Porque se você começa o texto no 22, pronto, você tem um problemaço aqui com a submissão mútua que Paulo está ensinando aqui no relacionamento. Porque o relacionamento aqui, ele deve se sustentar no princípio e no relacionamento de Cristo com a sua igreja. E quando Paulo está falando isso, está fresco na sua memória alguns elementos da relação de Cristo com a sua igreja. Como é que Jesus Cristo se relacionou com a humanidade? Você tem que voltar pelo menos em dois textos. Primeiro, Marcos 10, quando Jesus ensina um princípio para aqueles discípulos e serve para todos nós hoje. Vocês sabem, Jesus vai dizendo que entre os poderosos, né, porque hoje nós temos pessoas poderosas, inclusive nós somos um dia hoje para eleger, né, quem é que será a autoridade, responsabilidade. Então, entre os poderosos, o princípio é o princípio, alguém manda e o outro obedece. Entre vocês não será assim. Mega, grande entre vocês, é aquele que serve. Jesus estabelece um outro princípio, uma outra maneira de existir, um outro jeito. Por quê? Porque o objetivo, gente, é uma outra existência, onde nós vamos desfrutar de toda a criação, e não somente daquele espaço que você vive ali, de 40, 50, 60, 100, 200 metros quadrados. A nossa visão é uma visão obtusa hoje, do ponto de vista das percepções do cristianismo. Paulo está preocupado com isso. E ele está abrindo a mente, e os corações, as percepções, os sentimentos dos cristãos. Entre vós não será assim, diz Jesus. Grande será aquele que serve. E ele faz um jogo de palavra entre o termo diácono e doulos.
entre vocês o serviço e de todos servos. Entre vocês irão estar de prontidão e ficar atento, porque, veja, quando eu olho assim para o Alexandre, eu estou em prontidão, estou ali percebendo. Se ele me falou alguma coisa, eu já hospedo ele onde? No meu coração. Porque o primeiro serviço que eu tenho com relação a você é a oração. Que você não percebe, não vê de maneira concreta, porque a gente é muito concreto, né, Alexandre? A gente é muito concreto naquilo que ele me... Não, mas tem algo que nós fazemos aqui e que extrapola a dimensão desse concreto e do tempo. Por quê? Porque é uma dimensão fora desse nosso conceito cartesiano, tempo e espaço. Ele é fora. A oração invade dimensões. Isso precisa ser pensado, estudado isso. Então, quando Paulo escreve, ele está pensando exatamente nesse princípio, porque depois nós vamos ver esse princípio batendo lá em Filipenses. Então, esse é o primeiro texto, Marcos 10, o princípio de Jesus. E ele vai dizer mais ainda: o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem não veio mas para servir. Pronto. Agora você vai entendendo o que é ser cabeça. Entendeu? Entendeu aí, Lucas e Milena? O que é ser cabeça? Porque o Lucas fala: eu sou o cabeça da Milena. Aí dá uns croques na cabeça dela. Negativo, pecou. Trata a mulher como um capacho, pecou. Está perdendo o conceito do que é ser cabeça. Olha só, aí você vai para um segundo texto, que é o texto de João capítulo 13. Porque ali Jesus não está mais falando mais nada, meus queridos irmãos. Jesus não está mais falando. Sabe o que Jesus está fazendo? Está agindo, Rodrigo. Ele está agindo. Ele está agindo. O que é que Jesus faz? Você conhece bem essa passagem? Jesus no cenáculo, sabe o que ele faz, Jefferson? Ele tira a sua parte de cima, ele veste uma toalha, ele se ajoelha na frente do seu próximo, e ele serve, ele lava os pés. Para e pensa nessa cena. Quem é que está se inclinando diante dos pés dos discípulos? Quem é esse? João vai dizer: ele é o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne. Paulo tem uma consciência de Cristo muito aguçada, muito precisa, quando ele diz em Colossenses 1,15 que ele é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Eu e você existimos hoje porque nós somos criados por meio de Cristo Jesus, a sua imagem e semelhança. O Criador está diante da criatura, lavando os seus pés, dizendo: eu não só disse, agora eu estou fazendo. Eu não só falei para vocês, eu não só ensinei um conceito, mas agora eu estou vivendo. E aí ele chegaria diante de Pedrão. Pedro falou: não, o senhor não vai lavar meus pés, não. Quem você está pensando que você é para lavar meus pés? Percebe, gente, o que é relacionamento? Percebe o que é quebra de conceito? Percebe o que é quebra de regra? Percebe o que é anarquia? Quase Pedro entrou no campo da anarquia aqui. Aí Jesus lhe dá uma palavra, irmãos. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não permitir o serviço, se você não permitir o serviço, você não tem parte com Deus. E aí você é uma pessoa desgraçada. E você é uma pessoa sem graça. E sem a graça. E você é uma pessoa desconectada. E você é uma pessoa que está entregue as suas misérias, se você não permite o serviço. E é o que acontece hoje com a humanidade não permite o serviço. Por quê? Porque a partir do momento que você permite o serviço, esse princípio deve tomar você, ele deve te envolver, ele deve te impulsionar a fazer a mesma coisa. E Pedro teve essa consciência: peraí, se eu lavar o pé do Paulo, e o Paulo lá, se o Marcos lavar o meu pé, qual é a implicação direta? Eu vou ter que lavar o pé da Rosana.
E a Rosana do Marcelo. E o Marcelo do Marcos. E o Marcos da Nívia. A Nívia da... Percebe? Lavar os pés uns dos outros. Isso é igreja. Por que a gente diz aqui que a igreja é uma igreja saudável, uma igreja que disponibiliza serviço? Olha o princípio aqui. A ponto de Paulo, depois, captando esses dois princípios, desses dois textos, colocar lá em Filipenses, que será possivelmente o próximo texto que eu quero expor, quando finalizar Efésios, ele vai dizer lá o seguinte, que nós devemos ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma intuição que houve em Cristo. Fronel. Que sendo Deus, não usurpou, não quis o prestígio enquanto encarnado, mas assumiu a forma de servo. Repita. Assumiu a forma de mais alto. Assumiu a forma de é isso. Aí a gente começa a entender um pouco essa questão. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo estejam submissas a seu marido. Sabe o que é a submissão aqui? É permitir o serviço. Ou seja, vamos pensar aqui no Lucas e na Milena. Casal jovem, sem problema na vida. Só Deus sabe, né? O Lucas é o cabeça da esposa na mesma relação que Cristo é a cabeça da igreja. E Cristo, ele é o servo. Ele é aquele que serve uma comunidade. É possível que igrejas não queiram o serviço de Cristo? É possível. Elas são cristãs, elas têm o nome de cristã, mas elas não se submetem a Cristo. Paulo está preocupado com isso. Que essas igrejas entendam. E como é que isso acontece? Isso acontece pela penetração sutil de falsos ensinadores, falsos mestres, falsos cuidadores, falsos pastores, falsos profetas, falsos proclamadores, porque eles não proclamam a revelação de Deus, mas eles proclamam as suas ideias. Isso é o pior caminho que pode existir. Por quê? Porque, como dizia o Dr. Shedd, o engano só é engano porque ele parece com a verdade. Qual é o cuidado que nós, os pastores, queremos que você tenha? Cuidado com esses discursos ou com mensagens. Não é que a gente diz ouça ou não ouça. Não, fique à vontade, não é esse o ponto. Mas cuidado com mensagens, primeiro, que você não sabe quem é, que você não sabe de onde vem, que você não sabe qual é a fonte, qual é o ponto de partida, porque tem muita coisa aí que está sendo dita, há muito texto, muita mensagem, muitos áudios, podcasts, vídeos, de pessoas que não têm como ponto de partida, e eu não estou nem pensando na pessoa em si, mas no conteúdo, no problema em si, que não tem como ponto de partida a Bíblia. É possível então eu fazer discursos cristãos, partindo, por exemplo, da cor amarela. Vou fazer uma pregação amarela. Fazer a pregação do microfone. Eu parto de um outro elemento, eu parto de outra coisa, eu parto de uma outra ideia. Por isso que a gente tem um monte de palavras ligadas à teologia. Teologia coaching, teologia aberta, teologia fechada, teologia de cima, teologia de baixo, teologia do lado, teologia do copo, teologia da água. Gente, negativo. A teologia é uma só, é a teologia bíblica. A teologia tem que ser uma só teologia. Aí sim, Giovanni, avivamento. Porque todo avivamento na história, como o pastor Sérgio falou aqui semana passada, acontece quando pessoas se voltam para Deus e para a sua palavra. Porque se voltar para Deus, se voltar para a sua palavra, para um relacionamento de intimidade.
Então, quando Paulo estabelece um princípio aqui, um princípio de família, e quando ele diz aqui as esposas aos próprios maridos, ele liga esse versículo 22 ao versículo 21, onde a submissão agora é mútua, é o marido que serve a esposa irá responder e reagir também com o quê? Serviço, com amor, com respeito. Então, no cristianismo não tem nem feminismo e nem machismo, pelo menos não deveria. Não deveria. Mas tem sim um relacionamento sustentado, pautado num humano fêmea que se une a um humano macho. O gênero humano. Aliás, é interessante porque quando você tem o ato da criação, você tem exatamente esse conceito no uso que o autor faz da palavra Adão. Adão não é homem macho, Adão é humanidade. No hebraico, né, Marco Antônio Silva Soares, que é um especialista em hebraico, nós sabemos que o substantivo masculino tem o substantivo feminino, o substantivo feminino de Adão é Adamá, e Adamá não é mulher, é terra. Olha que legal, é terra, ou seja, o homem, o ser humano foi feito da terra. Aí de Adão, Deus, aí sim, o homem cai lá no profundo sono, Deus faz Ish e Shá. Acho legal chamar o homem de Ish, né? Ish. Ish. Isha, aí sim, homem e mulher. E a mesma coisa acontece no texto original grego, que faz essa diferença entre mulher, esposa, e homem, marido. Este é o padrão bíblico para as igrejas cristãs. Não é para todo mundo. Por isso que a gente não vai enfiar a goela abaixo, gente, de pessoas que não querem saber do cristianismo. Fique à vontade, vive como você quiser. Por quê? Porque quando Paulo está escrevendo aqui, ele escreve, por exemplo, lá para os corintianos. Mas só para a igreja. Mas só para a igreja. Aos santos que vivem em Corinto. Mas só para a igreja. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Que é por demanda? O texto é escrito. Paulo escreve para a região de Éfeso. Para quem? Para a igreja cristã. Paulo não está, gente, forçando, não está querendo a validação. Não, ele está simplesmente agora como um servo de Deus que foi chamado, que foi tocado. Irmãos, Paulo não se chamou, Paulo não foi lá, se inscreveu. Onde é que é a ficha aqui que eu tenho que escrever? Ó, está aqui o meu currículo. Onde é que eu me inscrevo aí para ser cidadão da pátria celestial? Ficha de inscrição. Olha, você pega o Google ali, entra ali e tal, né, tem um caminho. Olha, agora você tem lá uma impressão, você tem como fazer agora de maneira digital. Só não esquece de colocar lá ali aceito, senão não vai. Não é uma decisão tua. Paulo e a sua teologia estão sustentados naquilo que ele experimentou enquanto foi tocado por Deus. Jesus, o sopro, a vida, entrou, mudou. E ele estava fazendo a obra de Deus, talvez como você e como eu. Sangue nos olhos, faca nos dentes. Vamos, te peguei, hein? Vamos, que eu levei um susto aqui, eu olhei aqui. Cada coisa que passa na cabeça. Vamos perseguir os cristãos. É a obra. Ele era um fariseu, ele era um homem de Deus, ele era um monoteísta. Então veja, né, a instituição da família está diretamente ligada à instituição da igreja, que está ligada agora ao crescimento do membro do corpo de Cristo. Paulo, inspirado pelo Espírito, está mostrando uma nova maneira de ser e de existir.
uma maneira excelente, uma maneira muito melhor, que a gente não vai ficar brigando um com o outro por causa de ideologias estranhas ao cristianismo. Irmãos, outro dia eu falei para minha irmã, para a Cristina, Cristina, você acha mesmo que esses sistemas hoje, porque o mundo é sistêmico, esses sistemas vão resolver? Não vão. É claro, nós temos responsabilidades na sociedade, nós temos que fazer bem feito. Você foi chamado, Rubens, para fazer bem feito, e você o faz. Aquilo que você faz na sua operação enquanto servo, porque é isso que nós somos, servos lá nos lugares onde nós estamos ligados. Mas o que muda mesmo as pessoas, o que projeta, o que traz crescimento, o que coloca realmente ali uma vida digna de ser vivida é o cristianismo. O que faz uma vida ser digna de ser vivida é o cristianismo, mas um cristianismo genuíno, pautado na sã doutrina, pautado naquilo que faz sentido para o coração daquele que passa pela experiência. Por que João vai dizer, você não vai precisar assim ficar preocupado que os ensinos possam desvirtuar, porque você tem o Espírito de Deus, e a unção de Deus está sobre você. A gente pensa que a unção está no pastor, né? Não, irmãos, a unção está em todos os cristãos. Ele muda. O Novo Testamento muda a maneira de nós entendermos. No Antigo Testamento, de fato, você tinha ali o Espírito habitando, Saul, depois Davi. Agora não, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. O Espírito está derramado sobre toda a carne. E o princípio que se deve abraçar aqui é o princípio da submissão no casamento, submissão mútua. Um serve o outro, cada um tem o seu papel. Claro, irmã, querida irmã, esposa, você sabe qual é o seu papel. Você sabe qual é o seu papel. Você sabe quais são as suas competências, a sua sensibilidade. Você sabe dos seus limites. Esposo, marido, você também sabe o seu papel. Você sabe quais são os seus limites. Nós não podemos tratar as nossas esposas como um animal, como acontecia lá no Império Romano, no Império Grego, no próprio judaísmo. As mulheres eram objetos nas casas. No cristianismo não, elas passam a entrar numa relação orgânica, numa instituição de vida, de saúde. Sabe para quê? Para que quando você chega ali na porta da sua casa e você está ali perto ali, com a chave na mão para abrir, e quando você abre a porta da sua casa e você entra, que você possa dizer em alto e bom som, com um coração completamente satisfeito: lar, você lar. Mas tem lar que é um pé de guerra. Tem lar que é um caos. Por quê? Porque o mundo é sistêmico. O mundo jaz no maligno. Porque a gente abre brechas para Satanás. Então o princípio, o conceito que Paulo estabelece não é que nós devemos, na família, diminuir pessoas. Eu já falei várias vezes aqui, vou repetir. Há um lugar onde nós existimos, e o lugar onde nós existimos é aos pés da cruz. Você tem 3 cruzes ali, mas tem a cruz principal, Cristo. Por que tem 3? Para que você se lembre onde é que você deve estar. E ali o terreno é nivelado. O terreno ali, ninguém é melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, o princípio do cristianismo é que nós aqui somos servos uns dos outros. E quem tem função na igreja, ainda mais. Por isso que Paulo não diz, o pastor é a cabeça da igreja, o pastor Sérgio é a cabeça da IBEC. Tenho certeza que ele nem quer. Por quê? Porque se ele quiser isso, o que ele está fazendo? Ele está assumindo uma prerrogativa que não lhe pertence. Ele está assumindo uma posição que não é dele. Ele está assumindo atributos que ele não tem, que é o atributo da divindade. Então, o que somos nós? Corpo.
Aliás, eu penso que o ideal, por exemplo, para uma igreja seria o contrário. Esse púlpito aqui teria que estar abaixo de vocês, não acima. Ó, imagina que legal se esse púlpito estivesse lá embaixo e vocês acima. Esse é o lugar de um pastor. Esse é o lugar de ministro, Douglas. Esse é o lugar do diácono. Esse é o lugar de todo mundo. Toda vez que nós viéssemos aqui para servir, que nós estivéssemos nessa posição. E aí sim a gente começa a entender um pouquinho melhor o que é esse submeter-se uns aos outros. Agora, muito difícil haver submissão se você é um cara individualista, que se você só vive detonando, como eu falei na última mensagem, tem gente que só vive detonando porque ele é o teu rei na barriga. Ele sabe tudo. Ele conhece todos os detalhes da minha vida, ele sabe tudo o que eu sou, o que eu existo. Nem eu sei. Mas tem gente que acha que sabe. E aí ele acha que ele pode falar alguma coisa contra o outro. Tenho o privilégio de andar com o meu pastor desde 1985, 86. 36 anos, certo? 36 anos que a gente anda junto. Sempre. Eu conheço pouco o pastor Sérgio, mas conheço mais do que muita gente. E aí a gente tem essa coisa aqui dentro da igreja, de a gente achar que sabe quem é o outro, aí já começa a detonar. E o pior lugar para isso acontecer irmãos, isso fere o princípio do cristianismo. Submetei-vos uns aos outros. Porque quando você faz isso na igreja, isso vai afetar as tuas relações na família. E o que acontece na família vai afetar o teu coração. Vai afetar a tua vida. Vai afetar você. Vai trazer dor na tua alma. E é impressionante a maneira como Deus age. Ele vai lá e pega o indivíduo. Ele não pega a coletividade. Um dia ele foi lá e ele pegou o Jefferson. Ele resgatou o Jefferson. Estava lá, aquela vida desgraçada, como a minha, tá? Desgraçado nós dois, né? Ô, vida desgraçada, né? É, desgraçado. Foi lá e pegou, resgatou um indivíduo. Sabe para quê? Para que ele não vivesse na individualidade. Para que você não tivesse uma vida desgraçada, solitária. Porque há muita gente que tem uma vida desgraçada, sem a graça, que até se envolve com gente, mas ele vive só o tempo todo. 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 Aí Deus vai lá e resgata um indivíduo. Aí esse indivíduo é colocado onde? Inserido onde? No corpo de Cristo. No corpo. Cristo é a cabeça. Aí o que acontece? Aí começam as relações orgânicas. Aí a vida começa a fluir, a vida começa a entrar, e aí começa a sair também, porque é um fluxo de vida. Entra e sai, rios de águas vivas fluirão. Tem que entender, discernir o corpo. E aí ele conhece uma princesa. Ele conhece a Cláudia. Aleluia. O Lucas conheceu a Milena. Eu conheci a Eveline. Cada um. E aí, vem o quê? Vem o desejo, o ímpeto, a vontade. Quero viver o resto da minha vida com essa mulher. Quero viver o resto da vida com esse homem. Aí Deus olha, fala, ok, sim. E Deus chancela e vem sobre eles com o matrimônio. E numa relação, a família entende, a igreja reconhece, a igreja é sustentada por essa família, que vive de uma maneira bonita, honesta. Eles agora entendem que a submissão é mútua, num relacionamento constante de serviço, onde um procura a felicidade do outro, e isso traz um impacto tremendo na vida dos filhos e na vida da igreja. E aí nós começamos a fazer algo extraordinário, que é
o testemunho. Você começa a testemunhar que Cristo vive. Por quê? Porque você, marido, você, esposa, vocês mostram que corpo e cabeça só existem porque eles não podem ser divididos, que é uma coisa só. Então, quando alguém te vier com essa ideia, porque a Bíblia fala, agora você tem como explicar melhor isso aqui. Fala, não, marido e mulher são uma unidade. Um relacionamento, ombro a ombro, iguais, serviço mútuo, submissão mútua, o tempo todo. E aí a gente ensina o que é ser igreja no ambiente familiar. Paulo coroa tudo isso com aquela poesia espetacular em 1 Coríntios, capítulo 13. Mas que a gente vai falar a partir do versículo 25. Se Deus quiser, no próximo momento em que eu estiver expondo a sequência de Efésios. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Que tenhamos, de fato, discernimento a respeito destas coisas elevadas, dessa palavra que é tão viva, tão poderosa, tão profunda. Ela não é complexa, mas ela contém princípios que transformam vidas e lares e ambientes familiares. Senhor, muito obrigado. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando, Pai, pelo YouTube, pela internet. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão servindo aqui, porque de fato esse é o princípio da nossa existência, o serviço. Para que esse culto aconteça, tantas pessoas estão se disponibilizando e respondendo, Pai, ao serviço eficaz. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam, vamos ficar em pé.